Bom, vamos lá. Depois de algum tempo aí sem o nosso momento de reflexão de domingo, por motivos aí de dengue, de não sei o que e tudo mais. Muitas pessoas perguntaram nos últimos domingos, né? E aí, não vai ter? Como é que tá funcionando? Tal aí. E, e para voltar hoje, o tema que nós vamos trabalhar, a palavra que nós vamos falar é coragem. Até para voltar é preciso coragem, né? E coragem é muito interessante porque ela, nos significados formais, dicionário e tudo mais, um significado é moral forte perante ao perigo, os riscos, ou seja, bravura, intrepidez. Esse é um dos significados. O segundo, firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Olha só. Na primeira definição, é mais aquela coragem que quando éramos crianças, ou até hoje, né? Tem gente que gosta. Víamos lá os filmes de heróis, os desenhos animados. Então, quem tinha coragem é quem estava diante de um perigo ali e saía vencendo todo mundo, batendo em todo mundo, ganhando aquela situação. Então, coragem ficou muito aliado, né? O sentido de coragem ficou muito aliado nas nossas vidas a essa coisa de vencer aquelas coisas difíceis, os inimigos, aqueles riscos ou perigos muito graves e que a gente enfrenta de qualquer jeito e passa por ele. Ficou muito associada a palavra coragem a esse tipo de sentimento, de entendimento. Mas coragem é muito mais do que isso. Na segunda definição já tem uma aproximação maior do que a verdadeira coragem. Firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Essa é muito mais necessário coragem do que aquela física, material de imposição de corpos, de força. Essa é a verdadeira coragem. Aqui está dentro de nós, no interior, por isso que fala firmeza de espírito. Então, aí a gente começa a falar de uma outra forma e ter definições mais completas, como a capacidade de agir apesar do medo, apesar do temor, da intimidação. E assim, não é a ausência de medo como a primeira. Ah, eu não tenho medo desse fortão aí, não vou para cima dele. Não, não é isso. Você deve entender que você sente medo. O medo é inerente a todos nós. O medo está dentro de nós com toda a trajetória que a gente carrega. Nós sentimos medo e devemos sentir até porque ele é, é uma garantia de que a gente vai tentar sobreviver diante das situações. Se você não tiver medo, você é irresponsável, você é inconsequente, você vai fazer coisas que atentam contra a sua própria vida. Então, o medo ele é importante, é necessário. Só que ele não pode nos paralisar diante de situações emocionalmente ou moralmente difíceis, como é a segunda definição. Então, é agir apesar do medo. E para você agir apesar do medo, você precisa ter algum tipo de trabalho consigo mesmo, consciencial, para você poder elaborar como você vai agir mesmo sentindo medo. Não dá para fazer isso instintivamente. É necessário raciocínio, é necessário pensar. E aí você tem a covardia, que é o contrário de coragem, né? Será que somos covardes? Covardes em que sentido?
no sentido físico, material, de enfrentar um valentão, que é a primeira definição, e nessa conversa nossa aqui é o que menos importa. Ou covardes em assumir que temos medo. E ao assumir que temos medo, ter que trabalhar isso em nós para poder agir apesar desse medo. Nos autoconhecer não dá medo? Saber quem realmente somos, as coisas que já fizemos. Não é necessário muita coragem para fazer esse processo de autoconhecimento, de transformação, de melhora? Essa é a pergunta que a gente deixa hoje. E vamos encerrar com uma frase de Confúcio. Saber o que é correto e não o fazer é falta de coragem. Quantas vezes enfrentamos situações assim? Sabemos que aquilo é o certo a ser feito e não fazemos por quê? Isso é falta de coragem. Essa é a melhor definição. Então, um grande abraço a todos. Espero que possamos nos ver de novo todos os domingos de manhã. Até mais.